também gostaria de começar agradecendo, agradecer a Janaína e a Carla, por terem levado essa iniciativa adiante e também a todas as parcerias que a Janaína já mencionou, que ao final fizeram possível, que a gente fizesse essa atividade aqui hoje. Tá? E eu acho que a ideia também é de fazer um café cultural, de chamar um tema que é um tema universitário, mas de tentar dar uma roupagem mais informal, mais de uma conversa, a um aspecto tão importante para a nossa história, para o nosso passado, para o nosso presente e também para o nosso futuro, que é a questão das populações indígenas. E foi por isso também que eu escolhi a imagem que está no cartaz, que é o mapa de 1519, que demonstra muito bem uma ideia muito inicial do Brasil, justamente como um espaço indígena, mas aquele índio que está no mapa é o que a gente chama de um índio colonial. O índio que está no mapa, os índios que estão no mapa, eles estão trabalhando, eles estão cortando o pau-brasil e eles estão aí alimentando um sistema que inseriu o Brasil na expansão ultramarina. E, assim, apesar de ser um tema muito presente na história, por outro lado, ele é um tema pouco presente na historiografia. Quer dizer, nós não temos no Brasil uma tradição de estudo sobre a história dos índios, ou então o que a gente chama, que às vezes parece um jogo de palavras, mas não é, estudo sobre os índios na história. Que significa pensar o desenvolvimento da história do Brasil considerando a participação dessa população nativa em diferentes aspectos. E nisso, por exemplo, o Brasil se diferencia muito da América Espanhola. Na verdade, as minhas pesquisas são pesquisas que se localizam ali, como a Janaína falou, na fronteira entre o Império Português e o Império Espanhol, na bacia do Rio da Prata. E isso era, no período colonial, uma área muito grande, uma área que abarcava desde São Paulo até partes do sul do Brasil, até Assunção, Montevidéu, Buenos Aires. E aí, por conta disso, eu também tenho muito contato com colegas, com instituições e com bibliografia da América Espanhola colonial. E, nesse campo de pesquisas, a população indígena, os estudos sobre a história indígena, são considerados uma área nobre. Quer dizer, são considerados uma área nobre no sentido de quê? Quer dizer, de financiamentos, de investimentos de carreiras, de demandas universitárias por conhecer, por saber e por integrar essa história dos índios na perspectiva da construção desse Estado colonial. E a gente aqui no Brasil, como eu estava falando anteriormente, nós ficamos um pouco de fora, digamos assim, dessas preocupações. Então, tem uma história que eu sempre gosto de contar, que aconteceu comigo e aconteceu com muitas outras pessoas, porque eu sou de Porto Alegre e eu fiz a minha graduação em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu estava trabalhando numa bolsa de iniciação científica, que, aliás, é um programa fantástico no sentido de formar recursos humanos para a pesquisa, que é quando o aluno tem o primeiro contato com as fontes e como é que se constrói o conhecimento histórico, principalmente na história colonial. Quer dizer, que você tem que ter uma outra aproximação das fontes, as questões paleográficas. Então, a iniciação científica é uma grande oportunidade para isso. E eu estava trabalhando numa bolsa de iniciação científica na documentação eclesiástica, nos registros de batismo, casamento e óbito das primeiras freguesias do atual estado do Rio Grande do Sul. Isso era ali a partir da década de 1730.
E aí, então, eu comecei a ler esses registros paroquiais e comecei a encontrar uma quantidade muito grande de índios. Tá? E eu fiquei super interessada. E na época eu também estava lendo o livro do John Monteiro, Os Negros da Terra, que é um livro assim fundamental, tá? Para a construção dessa temática dos índios na história. E aí eu comecei a ficar super curiosa, porque eu vi ali os índios, como eles se relacionavam com a sociedade colonial. Então, por exemplo, nos registros de batismo, né, eu via quem eram as índias, por exemplo, que tinham, que a gente poderia chamar, para usar um termo contemporâneo, que eram as índias, por exemplo, que eram mães solteiras, né? Ou com quem elas se relacionavam. E aí eu podia cruzar esses registros com os registros de matrimônio, no caso de filhos legítimos. Tá? Era também possível perceber esse processo de classificação dos índios, porque às vezes a gente pensa, não, os índios, né, eram mencionados na fonte dessa forma. Tá? Mas, na verdade, existia uma série de categorias, de classificações utilizadas para indicar a origem nativa dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente tinha os índios administrados, que são os índios justamente que o John Monteiro estudou, que eram esses índios que trabalhavam para particulares na sociedade colonial. Eles não eram oficialmente e a rigor escravos, mas eles tinham uma relação de dependência muito forte com particulares. E existiam também, apesar da escravidão indígena ter sido proibida, né, durante praticamente todo o período colonial, embora, né, essa legislação permitisse exceções, nessa documentação eu podia visualizar que existia uma quantidade considerável de índios que eram, né, classificados como escravos. E uma série de outros indícios que significavam mestiçagem, no sentido não tanto biológico, como a gente pensa, mas no sentido de tempo e relação dessa população com a sociedade colonial. Tá? E eu estava achando aquilo fascinante, eu estava na metade da graduação e tal, e eu conversei com o meu professor orientador na época, e aí ele falou, não, acho interessante, se você quiser, você pode fazer, eu aconselho que você faça a sua dissertação de mestrado sobre esse tema e tal. E aí eu falei, que legal. E aí, né, comecei a investir, ler muito, coletar toda essa documentação e tal. E aí, mais próximo do período de inscrição no mestrado, eu fui conversar com a coordenadora do mestrado na época, e ela falou assim, não, esse tema não é um tema da história. Então, ou você muda o seu tema, ou então você vai fazer a sua dissertação na antropologia. Porque os temas relacionados à população indígena são temas desenvolvidos na área da antropologia. E eu fiquei, na verdade, um pouco decepcionada, porque ainda que eu goste muito da antropologia e tenho uma relação muito próxima com leituras, com aspectos teóricos, com colegas, inclusive o pós-doutorado que eu fiz na Unicamp, eu fiz na antropologia, mas eu estava propondo questões que eu considerava pertinentes para o campo da história. Justamente porque eu estava jogando com essa questão dos índios na história, querendo provocar, no bom sentido, claro, uma historiografia do Brasil colonial que pensava a construção do país desconsiderando a relação com essas populações indígenas. Por isso que eu achava que era na história onde eu deveria desenvolver essa questão. Aí eu fiquei muito triste, mas hoje eu até fico feliz, porque foi por conta assim, dessa falta de incentivo que eu acabei vindo para o Rio. Me animei, falei, não, eu vou... Na época, ainda é assim hoje em dia, mas na época
havia uma efervescência intelectual muito forte no programa de pós-graduação em História da UF, né, que estava, de fato, lançando as linhas inovativas da historiografia que se desenvolvia, então, no Brasil, e um pouco justamente nesse processo também de profissionalização do historiador, né? E eu falei, não, eu vou então, propor isso. Né? E eu tinha muita influência, então, desses professores, autores da UF. Né? Então, para citar aqui, quer dizer, o Ronaldo Vanfas, a Sheila de Castro Faria, né? E outros autores que nessa época já não eram mais professores da UF, mas que tinham realizado, desenvolvido seus trabalhos na UF e eram muito fortes no ambiente do Rio de Janeiro, como o João Fragoso, por exemplo. Né? Então, aí eu acabei vindo para o Rio e nunca mais, né, voltei, e por isso que eu estou aqui hoje. Né? E aí foi muito legal, porque a UF recebeu bem esse tema, né? E eu fui conversar com os professores. Né? A UF, na época, não tinha uma tradição de estudos na temática indígena, mas tinha uma tradição muito forte de trabalhos de pesquisa sobre a população de origem africana. Tá? E as pessoas envolvidas nesse trabalho tinham uma vontade muito grande que os índios fossem incluídos nessas pesquisas. Né? Então, esse tipo de proposta era uma proposta muito bem recebida. Né? E aí, conversando com colegas, né, eu descobri que vários outros passaram por situações semelhantes. Né? Foram desincentivados a seguir os seus estudos na temática indígena, um pouco por esse tipo de percepção que segue, que apesar que houve, né, uma modificação em alguns programas, mas essa percepção de que os índios não fizeram parte da história da sociedade colonial, ela segue vigente para um público mais amplo. E é por isso que é importante esse tipo de iniciativa que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? Eu até comentei com os meus alunos, tem alguns deles até aqui, né, da disciplina que eu estou ministrando esse semestre, de História nos Índios do Brasil, que eu fiz no final das férias esse ano, porque esse ano o semestre começou mais tarde, né? Então, o final das minhas férias foi em março, e aí eu resolvi fazer uma viagem para Ouro Preto. Fazia muito tempo que eu não ia a Ouro Preto, e eu fui no Museu da Inconfidência, e infelizmente, a gente não pode entrar no Museu da Inconfidência com celular ou com máquina e tal, porque eu gostaria de ter feito esse registro de uma crítica, que é uma crítica, na verdade, positiva, mas firme. Né? Quando você entra no museu, eles têm uma parte reservada à escravidão, né? E a primeira placa explicativa, né, informa o visitante que como os índios, né, que habitavam o Brasil não se adaptaram ao trabalho escravo, né, a coroa portuguesa teve que buscar trabalhadores na África e foram essas pessoas que trabalharam na mineração. Tá? Ou seja, é muito triste que um museu importante, como é o Museu da Inconfidência, de uma cidade importante, que tem também uma universidade importante, né, forneça ao seu público esse tipo de informação. Tá? Quer dizer, há uma série de pesquisas que demonstram justamente como em várias partes, né, do Brasil colonial, a economia se construiu com base nessa população indígena. Então, aquela referência do mapa, né, é uma referência que vai se perpetuando nesse processo de construção da sociedade colonial. Né? Então, em Minas, por exemplo, né, o processo de montagem da mineração foi feito justamente com esses índios que eram classificados como administrados. Ou seja, que os paulistas levaram de São Paulo e que foram os primeiros trabalhadores da mineração,
Tá? E aí, quando esses paulistas, esses primeiros, né, mineradores, conseguiram, né, adquirir um pecúlio, né, que possibilitasse a compra de trabalhadores africanos, né, foi quando esses escravos começaram a chegar em Minas. Né? Agora, o museu, por exemplo, desconsiderar, né, todo esse primeiro momento é uma pena. Tá? Mas é também uma pena que revela justamente essa concepção muito estabelecida na nossa historiografia. Tá? E que se reproduz também na universidade, no sentido de que isso que eu passei, né? Não dei a data, eu vou dar a data, né? Não vou ligar para essas coisas bobagem, né? Quer dizer, eu vou dizer a data, né, de quando eu fui desincentivada, né, a seguir adiante a minha pesquisa sobre os índios, isso foi no ano 2000. Tá? Essa é uma realidade que hoje em dia eu acho que já se modificou muito. Né? Eu já não vejo numa universidade, numa boa universidade, um aluno que queira, né, desenvolver uma pesquisa sobre as populações indígenas ser, na verdade, né, aconselhado a procurar uma outra área. Né? Mas eu vejo ainda e vejo no trabalho das pessoas, vejo quando converso com os meus alunos, né, como permanece a ideia que a gente pode pensar o Brasil sem considerar essas populações nativas. E hoje aqui a gente vai falar mais de história do Brasil colonial, porque também é a área onde eu sou especialista, mas essa é uma questão também que se aplica a outros momentos da história do Brasil. Tá? Quer dizer, cada vez mais nós temos produções sobre a população indígena, mas essa produção não é incorporada na historiografia mais ampla. Ou seja, a gente tem a história dos índios, mas a gente não tem os índios na história. Tá? E essa percepção é uma percepção que está aí na base, na fundação da nossa historiografia. Tá? Então, assim, quem trabalha com isso gosta muito de citar, eu, inclusive, né, gosto de citar uma frase do Van Hagen. Tá? Eu acho que, imagino que aqui a maioria do público, né, são historiadores, talvez, né? O Van Hagen escreveu o principal livro, né, de construção de uma história do Brasil. Uma ideia geral, né, de como se estruturava essa história do Brasil colonial. Tá? E ele tem uma frase que é lapidar, que ele fala o seguinte, que para os índios, né, um povo na infância, não há história, só há etnografia. E aquilo foi como uma profecia, no sentido de que os índios foram excluídos da forma como se pensava a construção do Brasil colonial. Né? E, em grande medida, um argumento forte era esse que o Museu da Inconfidência segue reiterando, né? De que os índios não se adaptaram ao trabalho, não se adaptaram à escravidão, por exemplo, né? Ou por questões culturais, ou por questão das epidemias. Tá? Mas desconsidera aí toda uma situação, como eu já mencionei, de montagem dessas economias coloniais, né, baseada nesse trabalho dos índios, que está vinculado a esses diferentes momentos de contatos e de expansão do Império Português. Tá? Então, quer dizer, desde esse primeiro momento que a gente conhece, né, isso sim, todo mundo vê na escola, né? Acho que é um dos raros momentos que os índios estão presentes, que é no escambo. Então, os portugueses chegam, começam a trocar, né? E isso muitas vezes é mencionado de uma maneira muito pejorativa.
né? E tem até alguns historiadores, não vou citar aqui nomes, não quero, né, ser deselegante, mas que às vezes se referem a esses primeiros contatos, né, de uma maneira muito deselegante para com as populações indígenas, né, que eram pessoas que não sabiam o valor de mercadorias, então eram enganados, e que não tem nenhuma preocupação, na verdade, de tentar entender o significado que essas populações atribuíam a essas mercadorias, né? Nem tudo eram bens que podem ser classificados como supérfluos, né? Como as miçangas, os espelhos, né? Que devem ser entendidos também desde uma perspectiva mais ampla, cultural, mas você tinha ali também mercadorias que alteraram completamente a forma como esses grupos produziam, né, a sua subsistência, como, por exemplo, o machado de ferro, né, que trouxe aí uma série de alterações e que é absolutamente compreensível que essas populações se mobilizassem, né, para ter acesso a esses novos instrumentos. Tá? E tampouco os autores tentam considerar os diferentes momentos, tá? Desses contatos. Quer dizer, você tem um primeiro momento onde esses grupos são muito abertos, tá? Para essas trocas, mas isso logo muda. Tá? Muda porque os portugueses, e não só eles, na verdade, outros, né, europeus que estão também atuando na costa do Brasil, porque esse é um outro também legado Van Hagen que nós temos na nossa historiografia, que é pensar um Brasil que é sempre português. Tá? Às vezes eu vejo isso muito aqui e eu vejo isso muito também quando eu participo de eventos em Portugal. Tá? Eu tenho até vontade de falar para os colegas portugueses, assim, desculpe, mas o Brasil não é, né, só povo, né? Tinham outros grupos, né, coisa um pouco mais complexa. Tá? Então, quer dizer, portugueses, espanhóis e franceses, né, que estão atuando nessa costa do Brasil nas primeiras décadas após os primeiros contatos em 1500, né, eles estão trocando, comerciando o pau-brasil com essa população, mas eles estão também comercializando escravos. Existe um tráfico de escravos que é importante, que se estabelece antes mesmo das primeiras unidades produtivas no Brasil, né? Porque esses escravos estão sendo levados, né, principalmente para mercados europeus, Lisboa e Sevilha, sobretudo. Isso, e há relatos muito interessantes disso, de viajantes que iam a Lisboa, né, e ali encontravam, né, os índios do Brasil que estavam ali trabalhando. E também essas pessoas desempenhavam aí uma função, desde a perspectiva dos europeus envolvidos nesse processo, né, do anedótico, do exótico, ter índios do Brasil na sua casa, etc. Então, quer dizer, esses primeiros contatos, essas trocas eram feitas de maneira mais ou menos amistosa com esses grupos que estabeleciam relações de aliança com esses europeus. Agora, esse é um processo também extremamente complexo, e é um pouco isso que eu estou trabalhando na minha pesquisa atual. Quando a Janaína estava me apresentando, ela falou, né, o meu interesse mais amplo nas populações indígenas, mas agora, nesse momento, especificamente nas mulheres indígenas. Porque, na verdade, esses europeus que mantinham relações comerciais mais ou menos estáveis, com essa população da costa, uma população que ficava recolhendo pau-brasil, né, que ficava capturando escravos dos grupos inimigos para depois vendê-los para esses comerciantes. Como é que se davam essas relações? Essas relações se davam justamente através é sempre complicado pensar qual termo utilizar,
para definir esses casamentos, digamos assim, no modo tupi, que esses comerciantes tinham nos grupos nos quais eles mantinham relações. Tá? Então, esse é um outro aspecto também muito estereotipado da nossa história. Tá? A questão das mulheres indígenas e das relações que elas mantinham com esses europeus. Tá? E aí também a gente vai novamente encontrar tradições do nosso pensamento, tradições da nossa história, da nossa ciência social. Né? E aí quem a gente encontra no nosso caminho? Né? O Gilberto Freire. A gente encontra o Gilberto Freire, a gente encontra o Casagrande Senzala, e principalmente tem um capítulo que é a Índia na formação da família brasileira. Tá? Então, ali a gente encontra uma Índia hipersexualizada, tá? E aí ele utiliza, né, uma documentação muito específica, que é uma documentação produzida pelos jesuítas. Tá? O José de Anchieta, por exemplo, foi um que escreveu muito, né, sobre esse aspecto da maneira como as índias conduziam a sua sexualidade. Tá? Agora, ele escreveu isso também muito dentro de um contexto específico. Ah, e essa é a principal documentação que o Gilberto Freire utiliza para mostrar essa Índia, que é uma Índia que sempre toma iniciativa, que está sempre disponível, né? Ela chega, na verdade, a acossar o pobre do português, né? Que não pode nem estar lá, né? Não pode nem dormir tranquilo, que aí chegam as índias ali e tal, né? E o sujeito, enfim, né? Quase se vê obrigado a, né? E esse tipo de visão acaba se reproduzindo. Né? Para vocês terem uma ideia, em janeiro desse ano, eu fui a Portugal, ao norte de Portugal, a convite, porque eles têm uma iniciativa, que é uma iniciativa muito interessante, de fazer uma comemoração dos 500 anos da viagem de circunnavegação do Fernão de Magalhães. Tá? Então, eles convidaram professores do tema, né, em alguma medida envolvidos nesse tema colonial, que atuam atualmente, né, no que são as cidades onde o Fernão de Magalhães passou. E aí eles fizeram lá não é nem uma cidade, é uma aldeia, né, no interior de Portugal, e eles fizeram meio que um memorial do Fernão de Magalhães, tal, com esses pontos, né, onde a viagem, a expedição dele parou. E o do Rio de Janeiro, né, era uma imagem, um desenho, né, do Fernão de Magalhães, ali vestido a caráter, né, tal, e sentado, e na frente dele, né, uma índia praticamente sem roupa, né, praticamente pelada ali. Quer dizer, esses estereótipos, né, são estereótipos que são reproduzidos sem que as pessoas envolvidas, né, nessa atividade se coloquem a questão de que não é melhor refletir sobre isso, quer dizer, o que isso significa, quando isso foi criado, né? E, em parte, um pouco por conta disso, por conta que a gente não consegue fazer com que esses avanços da universidade, né, cheguem à história que é ensinada, né? E lembrando que a história é ensinada ou reproduzida através de diferentes veículos. Né? A escola é um deles, a televisão é outro, a música, né? A temática indígena ela está presente aí numa série, né, de usos, digamos assim, do passado e de relações com a história. Tá? Então, assim, esse momento, quando esses europeus estavam mantendo relações comerciais com essas populações nativas da costa, estavam baseados justamente nesses casamentos com as índias, né? Que longe de ser uma sexualidade sem regras, né? Na verdade, era uma sexualidade muito ancorada em regras nativas. Tá? E aí a questão da poligamia, né? De gerar...
através da poligamia, primeiro se inserir numa parentela, né, e logo gerar a sua parentela, foram elementos fundamentais para que esses sujeitos angariassem poder nesses grupos nativos. Tá? Então, os principais lugares, digamos assim, de primeira presença efetiva de uma sociedade colonial na costa funcionaram justamente por conta disso, porque você tinha esses sujeitos que tiveram sucesso em se inserir nessas lógicas indígenas e atuar nessa região como se fossem caciques. Quer dizer, como aconteceu, por exemplo, com o Caramuru, na Bahia. Um outro caso que eu gosto muito, né, no sentido de que ele se presta a uma análise muito elucidativa, é o João Ramalho, em São Paulo. Ou seja, o João Ramalho ele podia mobilizar toda uma parentela por conta das suas muitas mulheres, e as suas principais mulheres eram justamente as filhas, e aí utilizando as fontes têm uns termos que são bons, e toda uma parentela do Tibiriçá, ou seja, filhas, netas, sobrinhas, mulheres que, através do seu relacionamento com elas, o João Ramalho se aproximava do Tibiriçá e de toda uma força econômica, porque quando o João Ramalho começa a participar com força das guerras que o Tibiriçá movia contra os seus contrários, nesse processo ele começa a incidir no próprio destino desses cativos que eram capturados. Quer dizer, essas populações tupis elas tinham uma longa tradição de captura de contrários, cujo destino era um sacrifício ritual. E o João Ramalho e outros, estou aqui citando o caso do João Ramalho, que é um caso bem elucidativo, mas isso era comum em outras áreas. Esses sujeitos eles começam a incidir na lógica desses grupos e desviar esses cativos para a sua venda como escravos. E como é que eles têm poder para fazer isso? Como é que eles têm poder de influência sobre o grupo? Justamente através desses casamentos com muitas mulheres. É por isso que a questão, isso é uma coisa que às vezes também me incomoda um pouco nessas visões muito superficiais da historiografia, da história colonial, que apresentam a poligamia, a relação dos europeus com as mulheres indígenas, apenas a partir da perspectiva da sexualidade. Era todo um funcionamento da sociedade, e toda uma lógica que, claro, que tinha aspectos sexuais, amorosos, afetivos, mas era uma estrutura de funcionamento político, econômico, bélico daquela sociedade. Então, o João Ramalho não só tinha essas mulheres porque ele gostava muito de mulheres, mas porque isso foi uma estratégia de ascensão social, ao fim das contas. E de sucesso naquele mundo. E foram essas pessoas que ofereceram a estrutura que os portugueses utilizaram para construir as primeiras vilas, aldeias coloniais. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é do Schmiedel. O Schmiedel ele era um alemão, assim, um mercenário alemão, que atuava no Rio da Prata. Ele atuava, na verdade, no grupo que foi conquistar Assunção. E os colonos de Assunção sempre tiveram uma relação muito próxima com o pessoal de São Paulo e São Vicente.
era uma relação que tinha muito um aspecto comercial, porque essas pessoas de Assunção, arredores, né, vendiam principalmente os escravos que eles capturavam via São Paulo, São Vicente. Tá? E é importante a gente lembrar também, e aí pensar numa lógica mais imperial, que o Império Espanhol ele proíbe, né, a escravidão dos índios muito antes que o Império Português. Né? Então, isso era uma manobra que essas pessoas de Assunção utilizavam, né, para legalizar, digamos assim, a sua mercadoria. Tá? E o Schmidl ele era um sujeito que tinha muita experiência, né, nessa relação com as populações indígenas, na conquista e tal. E, em um determinado momento, ele passa por São Paulo, tá? E aí ele conhece o João Ramalho. Né? Ele não gosta muito do que ele vê. Né? Ele fala que aquilo lá era uma cova de bandidos, tá? Liderados pelo João Ramalho. E aí ele fala o seguinte: ele não gosta do comportamento das pessoas, enfim, mas ele se impressiona com o poder do João Ramalho. Tá? E aí ele comenta o seguinte, que o rei português, em São Paulo, naquela altura, só podia mobilizar 2.000 pessoas. Tá? E o João Ramalho, com muita facilidade, mobilizava 5.000 pessoas. Tá? Então, quer dizer, era esse poder, foram essas pessoas que deram o suporte, como eu estava falando, para a construção desse mundo colonial. Né? E que suporte era esse? Era um suporte justamente, né, dos guerreiros indígenas, dos seus aliados, e relações de aliança baseadas nessas relações familiares dentro da lógica dos tupis. E isso também ajuda a gente a entender um pouco como essas práticas, por exemplo, da poligamia, né, elas se estendem durante todo o período colonial e até depois. Porque a gente pode pensar também, é um outro aspecto da história do Brasil, que às vezes dificulta um pouco a gente entender a presença dos índios e a relação dos índios com a sociedade colonial, que, na verdade, a sociedade colonial ela está sempre em movimento. Né? É um território que é um território descontínuo. Então, você tem áreas que você tem a incidência maior de um determinado poder, né? De um poder oficial português, digamos assim. Já em outros se mantém uma maior incidência das lógicas indígenas. Né? E as pessoas, na verdade, circulam. Por isso que é tão importante na história do Brasil, e os estrangeiros que conhecem um pouco a nossa história colonial, os historiadores e tal, eles adoram isso, que é muito legal mesmo, que é a ideia do sertão. Eles acham super interessante como não se pode entender a história do Brasil, né, sem pensar o sertão, que é justamente esse espaço onde você não tinha uma sociedade colonial minimamente consolidada, né, e as pessoas que se aventuravam no sertão, né, eram pessoas que tinham aí que ter uma série de conhecimentos, conhecimentos que, sobretudo, nativos. Né? Os caminhos do sertão eram os caminhos dos índios. Né? A comida, a maneira como você lidava com a natureza, etc. E muitas pessoas tinham práticas frequentes, né, de entrada no sertão, como os bandeirantes, por exemplo. Os bandeirantes são os mais conhecidos, né? Bandeirantes, sertanistas. Mas aí o que acontece? Essa prática era uma prática, não era uma prática exclusiva de São Paulo, como a gente pode pensar quando nós mencionamos os bandeirantes. Né? Era uma prática muito disseminada em várias áreas do Brasil colonial. Né? E esses sujeitos, muitos deles, eles tinham as suas relações com as populações indígenas do sertão. Né? E como é que eles tinham essas relações? Justamente através das mulheres. Tinham mulheres no sertão. Tá? E isso também se reproduzia em outras áreas. Eu recentemente estava lendo sobre isso, achei super interessante.
Por exemplo, porque como eu trabalho essa área de fronteira, né, entre os dois impérios, principalmente na Bacia do Prata, eu também me interesso muito, já pesquisei também sobre as missões do Paraguai. Tá? Era justamente essa área onde, primeiro, os paulistas iam buscar, tá? Eles iam escravizar índios, né, apesar da proibição, etc. Tá? E eles iam também atuar nesse tipo de atividade com os seus aliados, né, do Paraguai, Assunção e arredores. Tá? E aí, as primeiras reduções, né, foram reduções que foram destruídas, completamente destruídas. As reduções, por exemplo, do Guairá, né, que mais ou menos hoje em dia ficariam no oeste do estado do Paraná. Né? E aí também as reduções do TAP, que atualmente é o território do Rio Grande do Sul, porque eu acho que talvez até algum de vocês já tenha visitado, se não foi, vale muito a pena, as missões, né, no Rio Grande do Sul. Tem São Miguel, que é patrimônio da humanidade, mas tem também remanescentes de São Nicolau, São Lourenço e São João Batista. E, na verdade, na região existe um parque das missões, que é administrado pelo IFAM, e que, na verdade, é muito legal, uma dica de turismo. Tá? Mas, enfim, essas missões que estão ali foram, na verdade, o que nós conhecemos como o segundo ciclo, digamos assim, a segunda tentativa de estabelecimento das missões no Estado, tá? No que hoje é o Estado. Né? A primeira tentativa, que eram as chamadas missões do Uruguai e do TAP, foram destruídas também pelos ataques dos bandeirantes. Tá? E depois, num segundo momento, os jesuítas associados ali à população indígena conseguem, né, fazer, digamos assim, derrotar os bandeirantes numa batalha, que é a batalha chamada de Mimbororé. Tá? Agora, esses bandeirantes, sertanistas, etc., eles tinham também mulheres no interior das missões. Tá? E aí eles tinham também filhos naqueles espaços. Tá? E eram essas pessoas que também muitas vezes ajudavam, tá, nos seus ataques a essas populações. Tá? Então, essa era uma maneira, digamos assim, como esses grupos se construíram, tá, na sociedade colonial. Tá? Agora, estou aqui falando, né, parece que tudo eram flores, digamos assim, nas alianças, e como pensar, né, por um lado, alianças que, ao fim e ao cabo, foram fundamentais para o estabelecimento desses primeiros núcleos, porque ofereceram a segurança necessária, como, por exemplo, João Ramalho, que arregimentaria 5.000 pessoas, foram também fundamentais na obtenção de mão de obra, ou dos escravos, ou então de pessoas que trabalhavam numa determinada iniciativa, porque nós estamos muito acostumados também a pensarmos o escambo como uma troca entre mercadorias. Né? Eu te dou um machado, tu me dá não sei quantas toras de pau-brasil, por exemplo. Tá? Mas, na verdade, o escambo ele era uma prática econômica mais ampla. Tá? Você trocava também mercadorias por trabalho. Tá? Então, por exemplo, você tinha várias formas de trabalho que vigoravam, né, de maneira concomitante. Uma delas era a escravidão. Tá? Mas o escambo, como uma maneira de obtenção de trabalho, ele já existia antes da escravidão e ele foi mantido, tá, ao longo de todo o período colonial, dependendo dos lugares e da disponibilidade das pessoas também. Tá? Agora, essas relações de aliança, elas também muitas vezes encontraram limites. Tá? Encontraram limites porque, quando os portugueses começaram a implementar as primeiras unidades produtivas no Brasil, tá? Isso fez com que a demanda por mão de obra crescesse muito.
Tá? E essas primeiras unidades produtivas eram uma produção direcionada, voltada, né, para as atividades de cana, né, plantação de cana, mas também dos engenhos. Tá? E aí, muitos desses portugueses ligados à atividade dos engenhos, eles se mostraram um pouco não muito, né, insatisfeitos com essa relação de utilização do escambo para a obtenção de mão de obra, tá? Porque isso deixava, na perspectiva deles, muito poder nas mãos da população nativa. Tá? Você tinha que estar constantemente negociando, e isso poderia funcionar muito bem se você queria, por exemplo, construir uma casa. Você tinha uma tarefa fixa, você quer construir uma casa, você faz um acordo de escambo, a casa está construída e ok. Mas se você precisa de um trabalho constante, como é uma atividade no engenho, né, isso muitas vezes colocava em risco, tá, os lucros daquela pessoa. E aí essas pessoas começam a investir cada vez mais no trabalho escravo, no trabalho dos índios escravos. Tá? E é importante a gente lembrar também que muitos desses índios escravos, no século XVI, eram chamados de negros. Tá? A gente também tem uma tradição que nós achamos que o termo negro na historiografia se refere especificamente à população de origem africana, né? Mas não, ele tem uma tradição dos primeiros contatos no Brasil, onde negro se utilizava para se referir à população indígena. Não é à toa que o livro do João Monteiro chama justamente Negros da Terra. Tá? Que era o termo que a documentação utilizava para falar dessas pessoas. Então, esses senhores de engenho, eles começam a investir cada vez mais nessa direção, abandonar o escambo como uma forma de obtenção de mão de obra, principalmente para a atividade central, né, a atividade canavieira, e investir na obtenção de escravos. Né? Isso que acontece? Isso aumenta a demanda por escravos, né, que era uma demanda, em parte, suprida pela própria população indígena. Tá? Quer dizer, muitos grupos indígenas eles acabaram se especializando nessa atividade, né? Se especializando na venda de escravos para os portugueses. Tá? Agora, isso também acabou se revelando muito problemático, né? Em parte porque essa especialização, essa relação comercial, digamos assim, que esses grupos nativos mantinham com os portugueses, não eram relações exclusivamente comerciais, eram também essas relações que eu falei anteriormente, né, baseadas em todo um ritual, em o que eles chamavam de amizade, aliança, presentes, dádivas, reciprocidade. Né, era esse tipo de atividade econômica que vinculava esses portugueses a esses grupos indígenas. O sujeito não chegava lá, quero tantos escravos, te dou tanto. Não, ele chegava e ele tinha suas mulheres, ele tinha os seus amigos, e ele tinha os seus filhos, e ele se estabelecia com um grupo, né? E ele participava de uma série de rituais. Tá? Quer dizer, essa atividade comercial ela envolvia aspectos mais amplos, tá? de reciprocidade com aquela comunidade. Tá? E aí começou que muitos desses sujeitos ou passaram a não cumprir mais esse ritual, ou então pessoas que não entendiam ou não estavam interessadas em entender essas práticas passaram a querer atuar no mercado de trabalhadores indígenas, para lucrar com essa demanda surgida com os engenhos. Tá? E aí tem um caso que eu gosto muito, que é aqui do estado do Rio de Janeiro, que é do norte, na verdade, do estado do Rio de Janeiro, que é dos Goitacazes. Tá? Quer dizer, os Goitacazes têm uma trajetória e eles são conhecidos como serem grandes inimigos ferozes dos portugueses. Tá? Tem uma passagem que eu gosto muito do Frei Vicente Salvador. Frei Vicente Salvador é um dos grandes historiadores do Brasil colonial. Tá? E aí ele fala que
que ele reproduz isso, que os goitacazes eram terríveis, grandes inimigos dos portugueses e tal, mas ele fala assim, mas eu não posso dar mais detalhes. Eu não posso dar mais detalhes porque os goitacazes são tão terríveis que ninguém voltou vivo para contar, então eu não posso, né? Mas nem sempre foi assim. Na verdade, os relatos das primeiras décadas dos contatos, né, mostram que portugueses frequentavam essa área. E o que aconteceu? Aconteceu que um sujeito, uma história, eu não lembro sobre o nome dele, mas as fontes referiam a ele como um tal de Henrique Luiz, que era um sujeito que se meteu no tráfico, queria atuar no tráfico de escravos e começou a atuar ali justamente nessa área dos goitacazes. E aí ele resolveu maximizar os lucros, né? Se a gente resolve maximizar os lucros, gera, né? Ele chegou lá, né? Estabeleceu uma relação de amizade, de confiança com um determinado grupo indígena. Esses grupos já estavam acostumados a estabelecer essas alianças que envolviam essas práticas comerciais. O Henrique Luiz, então, comprou os escravos que esse grupo estava oferecendo, quem eram esses escravos? Como eu já mencionei, eram esses escravos capturados nas guerras entre os grupos indígenas. E esse Henrique Luiz, ele se aproveitou, digamos assim, não da ingenuidade, porque esses índios não estavam sendo ingênuos, os índios estavam atuando dentro das boas práticas comerciais que eles mantinham até então com os portugueses. E aí ele se aproveitou dessa situação onde os índios se apresentavam desarmados, né, desprotegidos, e capturou o líder, né, desse grupo. Falou, olha, só liberto o líder de vocês mediante um resgate. Ou seja, mediante mais escravos. Aí o grupo cumpriu. Entregou a quantidade de escravos que o Henrique Luiz estava pedindo. E o Henrique Luiz queria maximizar mais ainda os lucros e não devolveu, né, o líder, o cacique. Foi nos inimigos deles e ofereceu, falou, eu entrego aqui o cacique tal, mediante um número X de escravos. Ele conseguiu, saiu de lá achando que estava arrasando, Henrique Luiz, né? Conseguiu o dobro, o triplo de escravos que ele obteria se ele tivesse respeitado as normas que vigiam, que regravam até então as relações. Só que aquilo levou a um levante geral, né, naquela área onde, de fato, os portugueses nunca mais pisaram até 2 séculos depois. Não quer dizer por quê, né? Porque essas relações também são baseadas em histórias, né, dos contatos. E esse tipo de revolta começou a acontecer em várias partes da costa. E aí é justamente nesse contexto que a coroa começa a implementar, digamos assim, de maneira mais forte a presença de um Estado colonial no Brasil. Como eu já falei para vocês, eu sou professora de América colonial e eu tenho muita relação com colegas que são professores ou pesquisadores da América Espanhola. E sempre que eu vou falar do Brasil, tem que ter uma longa explicação, porque eles não compreendem muito bem a diferença entre o momento da descoberta, digamos assim, e o momento de implementação efetiva de algum tipo de estrutura estatal, que meio século quase depois, que isso aí foi em 1549. E por que isso? Justamente porque esse é um momento onde a forma como os portugueses estavam acostumados a se relacionar com as populações indígenas estavam se esgotando. E claro que essas coisas têm sempre muitas causas, mas o aspecto fundamental foi justamente essa ganância pela obtenção de escravos, que acabou com as relações diplomáticas que estavam sendo mantidas, digamos assim, entre esses grupos já há algumas décadas. E esse processo de
implementação de estruturas estatais teve relacionado com um outro aspecto que a gente também desconsidera na nossa historiografia, tá? Que é a ideia da conquista. Tá? A gente acha que o México foi conquistado, que o Peru foi conquistado, mas que o Brasil não foi conquistado. Tá? Na verdade, as pessoas, assim, eu me lembro um pouco da minha época na escola, ou também da própria bibliografia mais ampla, mas que eles não explicam muito bem. Né? Parece que chega, tem um escambo e, de repente, pá, né? Surge assim uma sociedade colonial. Agora, por que eles não explicam muito bem? Aí, voltando também ao que eu falei lá no início, não explicam bem porque a gente não tem os índios na história. A gente pula, na verdade, essa parte. Tá? E aí, esse processo de conquista, né, é um processo também que nós aqui no Rio de Janeiro conhecemos muito bem, tá? Que é justamente esse processo levado a cabo pelo Mendes Sá. Tá? É um processo que ele começa naquele momento, a coroa está consciente que ela pode perder as suas terras no Brasil, tá? Pelos levantes indígenas, tá? E é só recapitulando um pouco, né? Por que os levantes foram nesse momento? Tá? Justamente pelo esgotamento e pelo descumprimento dessas relações, como elas vinham se reproduzindo até então, tá? Ocasionados, em grande medida, pela atividade econômica dos engenhos. Tá? E aí, somado a isso, né, também os interesses dos franceses, né, que estavam ali insuflando grande parte dessa população indígena. E aí o Mendes Sá, ele leva, né, com muito sucesso da perspectiva dos portugueses, né, esse processo de que a gente pode e deve falar de uma conquista, e eles utilizam esse termo nas fontes, né? Eles falam conquistar, mas eles falam muito assim, subjugar, submeter. Né? O que eles estão falando? Vão submeter economicamente, esses índios vão passar a trabalhar nos engenhos ou nas outras atividades, né? Porque é importante lembrar isso também. Todas as atividades, por exemplo, vinculadas a obras públicas, você vai construir uma cidade, uma vila, uma aldeia, né? Então, a construção das ruas, dos edifícios públicos, né? Todas essas atividades foram desenvolvidas justamente pela população indígena. Tá? Agora, eles estão falando mais do que isso, mais do que a questão econômica, eles estão, na verdade, se referindo à questão política. Tá? Essa conquista é justamente um momento onde o exercício da política, da decisão, vai passar para as mãos dessas autoridades portuguesas, que, claro, sempre com maior ou menor intensidade, vão negociar com diferentes segmentos da população. Dentre eles, a população indígena. A população indígena aldeada, que se alia com os portugueses, tá? É uma população que vai ter direitos políticos ao longo de todo o período colonial. Né? E aí, voltando também a outra referência mora justamente aqui, né? Niterói, a aldeia de São Lourenço. Quer dizer, é esse tipo de organização, onde você tem uma cidade portuguesa e nos arredores uma aldeia indígena que dá suporte a essa cidade, é um tipo de ajuste que se constrói justamente nesse momento de conquista, tá? Onde os portugueses vão enfrentar os índios hostis, tá? Mas vão fazer isso como? Vão fazer isso a partir do apoio dos seus índios aliados, tá? E vão oferecer para essas pessoas uma série de benefícios, né? Mas benefícios já dentro da lógica de uma sociedade colonial portuguesa. Tá? Onde, na verdade, essas pessoas são, para utilizar os termos, né, e as categorias que eles utilizavam, são pessoas submetidas, são pessoas que foram dominadas por esse poder político externo. Tá? Então, quer dizer, esse processo é importantíssimo, porque aí o Mendes Sá ele vem justamente implementando esse novo mundo, né, e aí construindo aliados, e os inimigos vão se transformando em escravos.
Porque esse sempre foi, tirando raríssimos e curtíssimos períodos, quer dizer, a guerra justa, ela sempre foi um motivo pelo qual a legislação portuguesa admitia a escravização dos índios. Então, as guerras de conquista foram também guerras de produção mesmo de escravos, e escravos que foram utilizados na montagem dessas economias coloniais. Então, por exemplo, quando se produz a conquista da Guanabara e a expulsão dos franceses, e os tamoios, aliados dos franceses, são justamente a população que vai ser escravizada e que vai ser utilizada nas unidades econômicas estabelecidas aqui na Guanabara. E isso vai dar também para essa área da Guanabara uma feição muito mais próxima do que era essa São Paulo, ou esse Rio da Prata colonial, que eu estudo, por exemplo, do que uma feição mais baseada na mão de obra de origem africana, que, claro, que foi forte no Rio de Janeiro, mas foi tardio. Então, assim, tem uma história que eu gosto muito, eu acho que ela é bem representativa dessa situação. Quer dizer, como como eu já mencionei antes, essa prática, de entrar no sertão buscando índios para aprisionar e depois dizer, não, mas esses índios, eu entrei no sertão, eles me atacaram e eles são escravos legítimos porque eles são frutos de guerra justa. Isso foi comum e isso foi muito o motor de São Paulo, até a virada do século XVII para o século XVIII, quando eles, de fato, começam a atuar mais na mineração. Ainda que isso não tenha nunca as coisas não desaparecem por completo na história, mas são tendências que vão aí se direcionando para um lado, para um outro. E aí, esses sertanistas, eles acabaram levando, digamos assim, muito uma fama que é correta, mas que pode ser dividida, digamos assim, com outras áreas, não só do Brasil colonial, mas também do Rio da Prata. Então, esse processo de obtenção de escravos nas missões e também nos arredores, nos sertões, era algo que vinculava essa região como um todo. E aí, como eu falei para vocês, quer dizer, as primeiras iniciativas de estabelecimento das missões, como as missões do Guairá, as missões do TAP, foram completamente destruídas pelas atividades, pelos ataques dos sertanistas vindos de São Paulo, mas muito articulados com o pessoal de Assunção, como eu falei para vocês. E é super interessante porque, num determinado momento, um sujeito que é nomeado para ser governador do Paraguai, o governo do Paraguai, dentro do Império Espanhol, não era nada importante. Então, assim, e, consequentemente, a pessoa nomeada não é uma pessoa de muitas riquezas, porque as pessoas de muitas riquezas, tanto riqueza monetária como riqueza de relações, de origem, vão para governadorias, vice-reinos, muito mais importantes. Então, assim, ele era um sujeito nobre, mas era um sujeito nobre sem recursos. E ele é nomeado para ser governador do Paraguai e ele não consegue nem chegar no Paraguai porque não tem recursos para viagem. E aí ele começa a negociar em Sevilha e aí ele consegue embarcar num navio para Salvador. E ele chega em Salvador, ele é um governador, mas ele não é um governador que, para as pessoas de Salvador, não tem muito interesse de estabelecer contatos com o governador do Paraguai. E aí o sujeito, consegue seguir viagem e tal. Aí quando ele chega em São Paulo, a partir de São Paulo ir para Assunção, aí sim ele é muito valorizado, porque justamente esses sertanistas estão de olho em ampliar suas redes de relações e para com isso ter mais base para
atuarem nesse sistema de aprisionamento de índios. Tá? E esse sujeito, por exemplo, o governador, ele vai para o Paraguai para assumir, para tomar posse do seu cargo, escoltado por uma bandeira. Tá? E antes de ir para o Paraguai, porque ele era solteiro, né? Aí é a família Sá que está envolvida nisso aí. A família Sá fala: você não quer se casar? Não, eu tenho aqui um ótimo partido e tal, minha sobrinha e tal. E aí ele se casa, né? Estabelece, aí, aprofunda as suas relações com a família Sá. A partir desse casamento, ele se torna também um proprietário em São Paulo. Tá? E aí, esse caso demonstra muito bem as relações, porque aí ele vai para o Paraguai acompanhado pelos sertanistas, tá? E parte do botim, digamos assim, que esses sertanistas vão conseguir nessas atividades, vai justamente para a fazenda dele, que ele acabou de entrar nessa relação em São Paulo através de um casamento. Tá? E esse tipo de relação e de atividade demonstra muito bem a centralidade que esses índios tinham no funcionamento dessa sociedade colonial, que estava baseada nessa mão de obra. Né? E o Rio de Janeiro, por exemplo, segue nessa linha pelo menos até meados do século XVII. Tá? E tem uma... porque aí os bandeirantes, como eu falei para vocês, eles conseguem destruir, né, essas primeiras reduções, e aí os jesuítas começam a tentar obter uma licença para que os índios possam manejar armas de fogo, né, para que os índios possam se defender. Porque os jesuítas estão tentando acionar a justiça colonial contra os sertanistas. Né? Na verdade, eles até conseguem. Né? A justiça colonial dá ganho de causa, digamos assim, aos jesuítas. Mas eles falam assim: mas eu te dou o ganho de causa, tu tem, mas eu não tenho como executar isso, eu não tenho forças, porque as forças são os índios são os índios coloniais, né? E esses índios, eles têm laços políticos, econômicos, familiares com os sertanistas. Como é que eu vou executar uma ordem a teu favor? Tá? E é por isso que, na verdade, os jesuítas fazem uma viagem famosa, né, a Madrid e a Roma, para tentar acionar o Papa e o rei espanhol. E nesse período a gente está falando aí do final da década de 1630, final da União Ibérica, ou seja, a esperança, digamos assim, de acionar o rei espanhol na verdade, que ele vai atuar não só na Espanha, mas também nos domínios portugueses que estão naquele momento sob sua jurisdição. Vocês até conseguem e tal, mas ao fim e ao caso, quem resolve, né, essa situação ao final são esses índios treinados pelos jesuítas que derrotam os sertanistas, como eu já falei para vocês, mencionei recentemente a Batalha de Mimbororé em 1641. Né? E esses sujeitos, eles continuam atuando como sertanistas, mas eles vão atuar em outras áreas, vão acabar deixando, né, abandonando essa região, e essas missões vão prosperar, florescer, e por isso que nós temos, né, o patrimônio atual no Brasil e também em outras áreas da Argentina e do Paraguai, que eu mencionei para vocês recentemente. E aí, quer dizer, mas na volta, né, dos jesuítas, dessa viagem que eles fizeram para tentar acionar o rei e o Papa, né, eles conseguem que o Papa reitere a liberdade dos índios, né, ameaçando descomunhão, que não respeitar, etc., etc. E eles estão viajando, né, para chegar em São Paulo e em Assunção, e no caminho eles param no Rio. Param no Rio e resolvem: não, vamos também divulgar aqui a bula papal e tal, porque a situação aqui no Rio é a mesma situação que em São Paulo, que em Assunção. Aqui toda a mão de obra é indígena, né? E esses índios são, na verdade, escravos. Né? Se não escravos juridicamente falando, são escravos na maneira como eles se inserem nas relações sociais.
E aí, esse é um dos episódios bastante pitorescos assim, da história do Rio, porque eles resolvem publicizar isso no antigo Morro do Castelo. Né? E vamos lá, né? Então, agora, né, cumpra-se a bula papal de que todos os índios são livres e tal. E aí, um dos jesuítas envolvidos nisso, que estava acompanhando, né, os que tinham saído da América, era um sujeito que não tinha muita diplomacia. Né? Acho que ele não tinha muita experiência americana, isso acontecia às vezes. Né? E ele resolve fazer o seguinte comentário na ocasião. Ele fala, olha, mas eu acho que vocês deviam ficar muito felizes, né, com essa liberdade dos índios, porque essa bula papal, ela não está libertando ninguém mais, ninguém menos que as vossas mulheres e filhos. Tá? Bom, as pessoas não gostaram de ouvir isso. Né? Assim, os relatos dizem que começaram a gritar, mata, mata. Né? O Salvador Correia de Sá, que era o governador na época, estava em casa doente, foi levado numa rede, né, para tentar acalmar os ânimos e tal. Enfim, parece que conseguiu, não mataram ninguém, né? Mas esses jesuítas se comprometeram a não se envolver mais nas questões indígenas. Tá? E essa foi a ocasião onde eles foram expulsos de São Paulo, porque os paulistas não negociaram, não mataram, mas não negociaram e expulsaram. Tá? Então, essa história ela é elucidativa em vários aspectos. Né? Quer dizer, ela demonstra como essa sociedade, como eu enfatizei, né, ao longo de toda a fala, estava baseada nas relações com esses grupos, né? Mas eu acho que mais do que isso, ela também nos fornece indícios de como essas relações foram construídas. Né? A força era um elemento ali, né? Mas quando esse sujeito, a gente tem que até agradecer a falta de habilidade política dele, porque ele nos deu uma dica fantástica, né? De que, na verdade, essas relações hierárquicas, escravagistas, estavam baseadas justamente em laços familiares. Tá? E esses laços familiares, se eles têm, claro, elementos de origem portuguesa, espanhola, europeia, e tem, né, porque essas eram sociedades também extremamente hierarquizadas e com uma base, se poderia não ser também exclusivamente escravista, né? Mas com uma série de situações análogas à escravidão. Né? Por outro lado, era uma lógica profundamente enraizada nas sociedades tupis, né? Que continuou se reproduzindo aí ao longo desse período colonial. Então, assim, hoje era um pouco isso. Né? Então, agora eu vou também deixar assim, abrir, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta e tal. Né? E agradecer a presença de todos. Espero que tenham gostado do café. Tudo bem? Parabéns. Fiquei com vontade de fazer 4 perguntas. Então, vou mandar 2 para você. Primeiro, outro dia eu vi um texto interessante que tem uma discussão entre os historiadores agora, de que nós estudamos história do Brasil errado, começando em 1500. E eles defendem que o descobrimento deveria ser o capítulo 3, talvez, da nossa história. Em que a gente praticamente, sei lá, dura meia aula do primário, toda a história no nosso caso não é nem pré-colombiana, né? Pré-Cabral. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E segundo, se eu posso emendar, você estudou culturas muito diferentes no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. E se por um acaso, nesse período aqui, na UF ou antes, você chegou a focar em alguma coisa de Niterói, porque nossa cidade tem uma história ligada aos indígenas mais do que as outras, talvez. A gente fala nisso mais do que os outros, desde Araribóia, com os portugueses e tal. Então, se você, por algum motivo, se aprofundou em alguma coisa aqui, eu ainda não consegui olhar para Niterói. Bom, obrigada pelas perguntas. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o caminho, né, para a questão da história dos índios é incluir esse período pré-cabralino
E principalmente porque ele, além dele ter valor em si, né, mas ele também nos ajuda a compreender uma série de aspectos desse século XVI, do século XVII que eu estava falando agora, né? Quer dizer, a dinâmica, por exemplo, de expansão dos tupis-guaranis, tá? Porque se a gente colocar um mapa, tá, da sociedade, da ocupação desse território pelos tupis-guaranis, tá, e sobrepor um mapa da ocupação ibérica, né, espanhola na Bacia do Prata e portuguesa na costa do Brasil, a gente vai ver, na verdade, que justamente isso, que os portugueses construíram a cidade colonial em cima da ocupação dos grupos tupis-guaranis. Tá? Então, quer dizer, a maneira como eles ocuparam o espaço, os caminhos que esses grupos construíram, quer dizer, tudo isso que a gente desconsidera, né, é fundamental para pensar a dinâmica deles, né, e a maneira como a sociedade colonial se constrói. Tá? E a maneira como eles também expulsaram muitos grupos que ocuparam esses espaços, tá? E tinham aí uma dinâmica que continua se reproduzindo também, em algumas partes com relativa autonomia, né, apesar da cidade colonial. Então, concordo plenamente. E sobre Niterói, na verdade, eu incluo as questões de Niterói na minha pesquisa mais ampla, mas, na verdade, sobre Niterói tem o livro da Maria Regina Celestino de Almeida, que foi minha querida orientadora. Aproveito para, né, divulgar o livro agora, o trabalho, que na verdade, é uma tese sobre as aldeias indígenas no Rio de Janeiro colonial. Tá? E é um trabalho assim, muito completo. Então, eu incluo Niterói dentro dessa... Porque eu acho que uma questão interessante que essa pesquisa que eu estou fazendo pode trazer é que eu acho que o Rio de Janeiro, às vezes, ou ele é visto de maneira isolada ou muito articulado com o Nordeste. Tá? Mas o Rio tem essa articulação com a área do Prata muito forte, tanto na questão das lógicas indígenas, mas também, na verdade, o Rio, a questão, por exemplo, da escravidão de origem africana, de como o Rio se constrói como uma cidade comercial, vinculada a também ser um ponto fundamental para a entrada no mercado espanhol via Rio da Prata. Né? Então, é uma área que está muito vinculada com essa dinâmica platina. E aí, nesse sentido, que Rio, Niterói, eu acabo integrando nas minhas preocupações. Assim. Parabéns pela sua apresentação. Tá? Você usou uma linguagem muito simples, foi muito legal. E você falou muito do papel da mulher, né, principalmente na poligamia. Né? Aí eu fiquei com uma dúvida. Os indígenas praticavam a poligamia? Sim, praticavam. E aqui, assim, eu falei, e para o caso do Brasil como um todo, a lógica das populações tupis-guaranis é a mais importante. Né? Mas vários outros grupos da América praticavam a poligamia, mas essa poligamia era muito vinculada à dimensão do poder político. Tá? Então, assim, não eram todos os homens que tinham direito, né, ao exercício da poligamia. Tá? Na verdade, isso era uma consequência e um símbolo do sucesso que esses sujeitos tinham tido, principalmente na guerra. Tá? E é importante também a gente considerar a relação da poligamia com o funcionamento econômico das sociedades tupis. Né? Porque as sociedades tupis elas tinham uma divisão do trabalho, onde o trabalho agrícola e uma série de atividades nas aldeias eram um encargo especificamente feminino. Tá? Então, ter muitas mulheres também era uma forma de você ter um poder econômico. E esse poder econômico você utilizava no seu grupo, mas também era um elemento da diplomacia, porque você tinha bens que você poderia oferecer a outros chefes, né, e alimentar essas relações de reciprocidade. Olha, eu ia te fazer uma pergunta
que é diretamente o que você acabou de falar. Que é difícil, talvez até te coloque numa saia justa um pouco, uma pergunta contemporânea. Eu li um livro de um autor de São Paulo agora, há semanas, sobre a tentativa da Marinha do Brasil, de atender algumas tribos isoladas do Amazonas, sofrendo com vários tipos de doenças e tal. E que em algumas ele não conseguia cuidar, porque a cultura das tribos, os costumes, e eu lembrei porque havia poligamia dos dois lados, inclusive índias casadas, índias com 2 maridos, esse tipo de coisa, e vice-versa. Mas e eu fiquei olhando, lendo e pensando no seguinte: eles, dentro da cultura deles, cometem o que nós aqui, na nossa lei aqui em Niterói, são crimes, alguns deles hediondos, em relação a, inclusive, práticas, se a menina nascer na lua cheia e estiver chovendo, não sei o que, morre. Coisas que nós aqui, para nós, é uma barbárie. E isso é agora, acontecendo agora. Mas como você está falando de 200 anos atrás, daqui a 200 anos alguém vai estar falando da gente. Então, como você vê isso, esse dilema entre influir diretamente na cultura deles, em nome da nossa lei, que vem dos nossos costumes portugueses, talvez, e ocidentais, ou permitir determinados crimes, desde que seja ali na reserva, escondido? Como lidar, você que estudou tanto a cultura indígena, como lidar com isso? É difícil, essa pergunta não é... Antes de fazer uma ressalva, assim, que nós temos uma bibliografia que enfatiza muito a poligamia masculina dentro dessa lógica que eu comentei. Agora, quando você vai para as fontes primárias, existem registros também de uma poligamia feminina. Ainda que o número de cônjuges seja muito menor. Agora, as fontes também, muitas vezes, né? Às vezes falam de homens que tinham 20 mulheres, por exemplo. Agora, também é mais fácil a gente entender isso quando não são 20 mulheres, né? No sentido amoroso, é toda essa organização. E aí, as menções a mulheres que praticam a poligamia têm 2 maridos, 3 maridos, né? Muito menos frequente e com menos cônjuges, mas existia, né? E também de mulheres que tinham algum tipo de protagonismo. Aí eles utilizam muito a ideia de uma mulher virago, né? Ou seja, de uma mulher que desempenha socialmente ou que tem uma conduta mais próxima do que se identifica como masculina. E em muitos casos, essas pessoas viviam sem grandes problemas, assim, até mulheres que iam para a guerra desempenhando funções masculinas, essas pessoas tinham ali um campo para os ajustes, né, pessoais e tal. E aí, voltando agora para a questão que é difícil, né? Agora, ela é uma questão, eu acho que uma contribuição também que os historiadores podem dar é justamente pensar essas questões numa perspectiva de longo prazo. Essa questão é uma questão que se apresenta já desde os primeiros momentos da relação desses impérios europeus com os grupos indígenas americanos. A questão da legislação, a questão de quais são os limites da aplicação da legislação europeia para com essa população nativa. Em alguns casos, se admitia a vigência e a continuidade de um direito consuetudinário nativo. Agora, isso não incluía, por exemplo, essas questões mais complicadas. A poligamia era uma delas. A questão, por exemplo, de práticas com menores, né, com recém-nascidos e tal, era uma questão também bastante complicada desde sempre, porque nesses aspectos onde você encontra
você tem mais um choque cultural, uma alteridade, né? Onde estão mais ou menos os limites de um grupo com o outro. Tá? Eu acho que também não me sinto aqui à vontade de dizer acho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Mas eu imagino que um diálogo franco, a presença, a utilização por parte do Estado de profissionais capacitados para manejar essa questão, um cuidado também com a imprensa, porque nós temos uma imprensa, não só no Brasil, uma imprensa muito inescrupulosa, e que não é chamada depois da sua responsabilidade, então eles montam situações e depois, e aí acabam deixando essas situações, essas populações nativas numa situação às vezes complicada, então, quer dizer, uma ação nesse sentido, né? E sempre pensando na responsabilidade também que o Estado tem para com essas populações que são vulneráveis e que são caracterizadas por uma alteridade cultural que tem que ser não sei se respeitada em todo, né, em questões mais complicadas, mas considerada e tratada de uma maneira com responsabilidade, né? Boa tarde a todos. A senhora falou, não consigo ver. A senhora falou a respeito que o índio ele tem história, mas ele não está inserido na história do Brasil. Eu estava tendo uma matéria de África e a gente estava comentando sobre isso, que o negro tem história, mas não está incluído na história. Então tem uma historiografia falando do movimento negro, de outros aspectos, e esse material e essa historiografia não estão nos livros didáticos, não estão na escola, a não ser um capítulo à parte. Então eu queria perguntar como a senhora vê isso e quais são os tipos de mecanismo que a gente pode usar, ou a ideia que a senhora tem para modificar, para essa inclusão? Que realmente eu não sei como inserir. Como professora, seria eu mesma ali na sala de aula, inserindo o conteúdo, ou teria outra forma? É uma situação, eu acho que característica, né, de mudanças que aconteceram na historiografia, quando a gente foi, na verdade, incluindo, né, grupos subalternos, a história vista de baixo, etc. Mas isso nos deu uma ilusão, né, de que nós tínhamos mudado uma maneira tradicional de ver a história. Tá? Mas, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Eu agora estou lidando com isso sob duas perspectivas. Desde a perspectiva dos índios, mas também desde a perspectiva das mulheres, por exemplo, que também é outro grupo setorializado. Né? Então, você tem a história, que sem grandes modificações, aí você tem o capítulo dos negros, o capítulo dos índios, o capítulo das mulheres e outros, né, que a gente pode agregar aí, mas isso não muda a narrativa consolidada. E isso, na verdade, é um problema, porque assim, acho que eu falei aqui um pouco hoje para vocês da minha pesquisa, né, eu acho que esse tema, por exemplo, das mulheres indígenas, não é uma nota de rodapé, não é uma curiosidade, ele está no centro. Então, se a gente não considera isso, a gente não consegue entender a maneira como essas relações se consolidaram. Então, eu acho que para onde é que a gente tem que caminhar? Eu acho que a gente tem que caminhar para construir uma narrativa, inserindo esses grupos assim, dentro da centralidade que eles têm. Né? Quer dizer, essa história colonial ela não pode ser compreendida sem as mulheres e sem essas relações também que muitas vezes são pensadas como pessoais, mas não são centrais, porque a história oficial está se dando ali através das relações pessoais. A poligamia é mais importante do que uma batalha, muitas vezes. Tá? Então, acho que a gente tem que inserir isso nas nossas narrativas, onde a gente está na escola, na escrita de um trabalho, na proposta de uma pesquisa. E eu tento também, eu tenho muito respeito
e utilizo e dialogo muito, por exemplo, com os estudos de relações de gênero. Tá? Mas eu também, às vezes, me incomoda quando as pessoas querem me colocar, né? Então, você faz estudos de gênero, né? Então, aí você tem a história e aí você vai nesse setor. Não, eu incluo, e essas preocupações estão na minha pesquisa, mas o meu trabalho é um trabalho de história colonial. Tá? Então, acho que a gente vai tentando se colocar aí, né, nas várias frentes, digamos assim, onde a gente atua. Tá?